Olá, seja bem-vindo. Linha de Frente, aqui é o conteúdo de política do Grupo Aratu, sempre trazendo as personalidades mais importantes desse segmento para nos ensinar, para fazer com que a gente saiba de que maneira no dia a dia a política influencia no cotidiano. Hoje eu tenho a presença do médico e deputado estadual Alan Sanches. É um prazer conversar com o senhor. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Obrigado, Paulo. Para mim é um privilégio estar com você hoje aqui, uma oportunidade para a gente esclarecer alguns pontos e vou estar aqui à sua disposição hoje. Eu queria começar falando sobre saúde. O deputado Alan Sanches, ele tem um trabalho já reconhecido nas comunidades sobre atendimento médico. Como é que está a população nesse quesito? A população está muito carente em saúde, Alan? Na verdade, já tem muito tempo realmente, você falou corretamente, tem quase 20 anos que a gente tem um trabalho social em toda a cidade e depois nós conseguimos aumentar os nossos braços e fomos também para o interior. Então, é um projeto Caravana da Saúde que nós temos, um projeto social sem fins lucrativos e que nós tentamos melhorar a dificuldade de acesso à saúde, né? Que saúde, Pablo, você sabe que é uma dificuldade muito grande. Quanto mais você tenha oferta, mesmo assim a demanda continua crescendo. E a gente vem dando a nossa contribuição. Nesse período de pandemia, é verdade, tivemos que adotar alguns protocolos sanitários e percebemos logo no início que a população tinha muito receio. Diminuiu, inclusive, a procura nas clínicas. Houve um trabalho, inclusive, por vocês da imprensa, com nós médicos, falando o seguinte: olha, nós precisamos, apesar da pandemia, a gente não pode se descuidar das nossas outras patologias, como pressão alta, diabetes, outras coisas que precisavam manter esse controle. E logo após isso, a pandemia começou, digamos assim, as pessoas começaram a cansar um pouquinho desses cuidados e você começou a ver nas comunidades um descuidado maior, uma falta de cuidado. Então, hoje a gente já retorna com isso, as pessoas estão praticamente normais, claro, com o uso da sua máscara, com álcool em gel, com os protocolos em todas as clínicas e unidades de saúde, mas hoje a gente já vê que a população já voltou a procurar o seu tratamento e seus exames. É importante conversar com você sobre esse aspecto, sobre o aspecto da saúde, até porque você conhece a realidade da capital e como deputado e como médico, você conhece muito do interior. Aí eu faço um questionamento. Para um deputado de oposição que é médico, você é do DEM, é oposição ao governo atual e é médico. A questão das clínicas, das policlínicas, que é um dos trunfos do governo estadual nessas duas gestões, tem funcionado? O que é que tem de positivo e o que pode melhorar na questão das policlínicas? Eu me lembro, há 8 anos atrás, eu já falava sobre isso, descentralizar a saúde, porque antigamente, ainda continua muito isso, as pessoas pegavam no interior, na sua prefeitura, o maior tratamento de saúde era a ambulância, colocava e trazia para aqui, que continua muito. Mas as policlínicas, elas evoluíram no sentido e ajudaram no sentido ambulatorial. Exames complementares, exames ambulatoriais. Mas criou-se um gargalo muito grande, que são as cirurgias eletivas. Por exemplo, você vai fazer o seu tratamento, o seu atendimento, lá numa policlínica A, B ou C, vamos falar da do Recôncavo, e da Reconvale ali. E depois daí, ao meu ver, você já deveria sair, se você precisa dar continuidade ao tratamento, você já tinha que ser agendado, encaminhado, orientado. Não, você faz seu exame e pronto. Então, a policlínica ela ficou muito limitada a realizar o exame e não dar continuidade a um tratamento. Uma cirurgia, a gente pode falar aqui, que as pessoas vão entender tranquilamente, cirurgia de vesícula que você precisa fazer. Aí você fez uma ultrassonografia, você viu que a vesícula está com uns cálculos que vai precisar, estou falando de um jeito bem didático, vai precisar evoluir para uma cirurgia, pronto, o paciente sai dali e fica perdido, quando ele já deveria ser agendado. Hoje, com tanto o avanço tecnológico, com a regulação, e a gente vê que você faz o exame complementar e pronto, para aí o paciente vai se virar. Pelo que eu entendi, então a policlínica só chega até um certo estágio. Precisaria de mais complexidade para lidar com grande parte dos casos, é isso? O estágio inicial, porque a partir do momento que você só faz o exame ambulatorial, o exame complementar, você não dá sequência. Quantos pacientes que vão
para as policlínicas necessitam de cirurgia. Cirurgia de angiologia, cirurgia geral, cirurgia ginecológica, cirurgia neurológica, e não tem esse encaminhamento. Então, eu sou um defensor, Pablo, há muito tempo, até por ser ortopedista, das cirurgias eletivas e principalmente em ortopedia. Nós temos um gargalo gigantesco, que são as cirurgias de joelho, as cirurgias de ombro, as especialidades de ortopedia, as cirurgias de mão, e você não consegue. Hoje, antes de me dirigir para aqui, eu estava lá na clínica, atendi uma paciente que já tinha rodado alguns serviços com artrose gigantesca no joelho e que ela precisa fazer uma prótese, que ela precisa fazer uma artroplastia de joelho e não consegue. É um negócio assim que a gente não consegue entender porque durante tantos anos do governo já, do Partido dos Trabalhadores que está aí, a gente tem que falar porque são 16 anos, né? Que já deveria ter uma política voltada para esse tratamento. Eu venho batendo nisso há muito tempo lá na Assembleia, solicitando que seja feita uma política pública para o tratamento de patologias ortopédicas que limita demais as pessoas. Aí vamos lá, um médico ortopedista que já foi vereador, deputado atualmente, eu imagino que seja até candidato à reeleição, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e tem muita proximidade com o ex-prefeito ACM Neto, que é um pré-candidato ao governo do estado. Caso ACM Neto seja o candidato eleito, que tipo de conselho para a área de saúde o senhor pode oferecer para ele? Inclusive, estarei com ele essa semana e quero participar desse programa de governo dele na parte da saúde, na parte da ortopedia, na parte das cirurgias eletivas, porque a gente percebe, tem o conhecimento, como você falou, Pablo, do fim de linha, ou seja, da periferia, da ponta, e há uma dificuldade muito grande dos pacientes terem, inclusive, orientação que serviço procurar. Então, eu acho que um dos grandes avanços que a gente vai poder ter com a ACM Neto, caso ele seja o nosso governador, é justamente criar políticas públicas para resolver esse problema das cirurgias ortopédicas na Bahia. Eu estou com 53 anos, eu estou fazendo 30 agora de formado, e eu peguei o HGV, eu era terceiro ano de medicina, e logo depois eu era quarto ano quando foi criado o HGE com o Paulo Soto. Existia uma demanda reprimida gigantesca, enorme, que eram os politraumas. E aí, naquele momento, quando criou-se o HGE, criou as unidades de ortotrauma. Ótimo, evoluímos muito na ortopedia nesse sentido, que o ortotrauma é a emergência, a cirurgia da fratura, mas as cirurgias que você precisa fazer das patologias ortopédicas, que a ortopedia e traumatologia, como a própria especialidade diz, é ortopedia e traumatologia. A ortopedia são essas doenças degenerativas de joelho, de quadril, de ombro, de mão, e não só o trauma. Então, naquele momento, existia uma demanda represada muito grande, Paulo Soto era o governador e criou o HGE e as unidades de ortotrauma. Hoje, depois de tanto tempo, a gente já precisa evoluir para as cirurgias eletivas, que precisa e que mantém uma impossibilidade das pessoas poderem realizar a sua atividade durante muito tempo. Então, os pacientes precisam dessa atenção. Alan Sanches, deputado estadual, é o nosso convidado aqui do Linha de Frente. Ele é do DEM, integrante da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa da Bahia. E aí, mencionando campanha eleitoral, a disputa pelo Palácio de Ondina, eu tenho a impressão que o ex-prefeito ACM Neto era considerado favorito, principalmente nas pesquisas, até o ponto do evento Lula candidato. O evento Lula candidato deve influenciar a campanha eleitoral, porque Jacques Wagner, muito próximo a Lula, muito ligado a Lula, pode ser favorecido com isso. A análise que o senhor faz é que Lula pode ser uma diferença nessa balança aí? Eu acho que já foi muito. Eu acho que Lula era uma figura extremamente importante em qualquer eleição há anos atrás. Hoje eu não estou desmerecendo a importância dele, que ainda tem, principalmente na Bahia e no Nordeste, mas já não é o que ele tinha. O que Lula chegava antes com 65%, 70% de aprovação, de aceitação, hoje Lula já não tem isso. As avaliações que nós temos e que também circularam pela grande imprensa, em todos os sites e blogs, é que ele chega no máximo a 40% de aceitação.
Então, isso realmente diminui essa importância do efeito Lula para o Jacques Wagner. Ele, Lula, esteve lá na Assembleia recentemente. Como foi isso? Pronto, e você, foi ótimo você falar, eu vou dar a minha percepção, a minha sensação. Eu frequento já a Assembleia, estou no terceiro mandato, 11 anos, né? E um dia normal, a Assembleia e também o Centro Administrativo normal, a aglomeração que teve foi porque o lugar era fechado, mas nada absolutamente demais de quem era Luiz Inácio Lula da Silva naquela época, no auge dele, né? A gente viu como se fosse uma sessão movimentadazinha assim, mas nada absoluto, estou dando aqui minha palavra sincera, sem demagogia, que foi uma coisa extremamente assim, en passant, entendeu? Se a gente fosse fazer uma comparação, eu vou gostar dessa provocação aqui. Lula esteve na Assembleia. Se Bolsonaro estivesse na Assembleia Legislativa, será que geraria uma comoção maior? Pelo que nós observamos agora no dia 7 de setembro, eu acho que sim. Ainda há uma grande massa da população que acompanha o Bolsonaro. Mas também, você fazendo essa comparação, ele é o presidente. Isso por si só já chama a atenção por ser o presidente. Mas eu também concordo que daria uma movimentação muito maior, né? Mas acho que hoje a Bahia ainda saiu inclusive algumas avaliações que eu vi até na imprensa ontem, tive acesso também, as avaliações que hoje, a Bahia, hoje, quando a gente fala avaliação, é de hoje, que Lula, como um candidato a presidente aqui na Bahia, e Neto como candidato a governador, com mais, quase 2,5 vezes a mais do que o segundo colocado, que é Jacques Wagner. O que eu percebo nessa eleição é que, primeiro, que a gente tem um candidato, o meu grupo político tem o melhor candidato, o candidato mais preparado dos últimos 40 anos, que é o ACM Neto. O que é que credencia a ACM Neto a ser considerado assim a melhor possibilidade do momento? Primeiro que você tem que ver, as avaliações que você tem que fazer é de carisma da pessoa. O cara pode não ser bom, mas só ele ter carisma, isso já dá um ponto gigantesco na frente de qualquer um outro, né? O segundo ponto é que ele tem luz própria. Ele não ficou na sombra do avô dele, que era o maior líder político que a Bahia já teve. Ele não ficou, ele criou o caminho dele. Quando ele teve as passagens dele por 12 anos como deputado federal, ele criou o caminho dele, ele conseguiu se destacar por méritos próprios, não ser colocado naquela posição. Você veja que, mesmo após a morte do avô, ele conseguiu o crescimento dele. Ele se elegeu, a primeira eleição ele perdeu ficou em terceiro lugar, inclusive, para prefeito aqui em Salvador, e depois foi vitorioso nas suas 2 subsequentes, inclusive com a aprovação de quase 80%. E você tem uma eleição com aprovação de 72% a 74% em todas as 20 urnas de Salvador, que foi assim a reeleição dele, e isso é um fato que já o credencia. Segundo, as pessoas que vêm visitar, eu sou, digamos que, Alan, você está falando porque você é do grupo dele. Não, mande qualquer pessoa que tenha passado aqui, faça um questionamento a qualquer pessoa e veja o que acha de Salvador antes de Neto e depois de Neto. Neto conseguiu fazer uma transformação. Diziam que o que faltava a ele, quando ele foi candidato a prefeito, é que ele não tinha experiência administrativa. E ele disse, não, mas eu tenho capacidade administrativa. E isso ele mostrou. A capacidade administrativa que ele teve, ele conseguiu transformar em um feito muito positivo para a nossa Bahia. Ele transformou a nossa Bahia, a nossa capital, Salvador, e dessa forma, eu não tenho dúvida, o que ele fez em Salvador, há uma expectativa no coração do baiano que ele pode fazer pela Bahia. Aí tem uma questão que eu vou fazer para um político experiente como Alan Sanches, que sabe muito bem que é uma diferença entre o político que está no mandato, no cargo, disputar uma eleição, e o político que está sem mandato. Você, por exemplo, eu imagino que deve ser candidato à reeleição estando no mandato, estou correto? Perfeito. Vai ser candidato à reeleição a deputado estadual. Nisso, ele está fazendo articulações com prefeituras do interior, está conversando. O fato de ser deputado facilita, abre portas para prefeitos, mas Neto não está em nenhum mandato eletivo. Isso não cria um intervalo, uma lacuna, uma dificuldade para ele, ao contrário de Jacques Wagner, que está no mandato de senador? Seria para quem não é conhecido. Mas o que Neto tem e que os prefeitos querem?
esperança. Esperança de ter um governo melhor. Esperança que tenha um governo que se comunique melhor e trate melhor as prefeituras. As prefeituras, a gente vê uma reclamação constante da falta de atenção e atendimento, de prometer as coisas, de confirmar, apertar a sua mão, Pablo. Nós vamos, então, trazer tal benefício, tal obra, tal requalificação. Isso não andar. E o que eu falo isso é o que eu escuto. E fazendo uma avaliação e conversando com qualquer outro prefeito dessas cidades aí, das 417 cidades que nós temos aí, os municípios, você vai ver que eu estou falando a verdade. Porque o tratamento que foi dado durante anos pelo Partido dos Trabalhadores e agora pelo governador Rui Costa é dessa forma. Então, promete, diz que vai fazer e não faz. Eu poderia dar um exemplo muito grande a você do que é falar e não cumprir. Já existe agora 2017, 18, 19, 20, 21, 4 anos. Há 4 anos atrás, a Semineto chegou numa manhã, ainda o secretário era Guilherme Belitani, e ele anunciou que faria o centro de convenções depois de, espera de 2 anos aí, o governador da Bahia não ter feito, não ter nem sinalizado o que ia fazer com o centro de convenções depois daquele desastre, daquela queda. Aí o que aconteceu? Neto falou isso de manhã, que ia construir, mostrou o projeto, tudo, o secretário era o Belitani, hoje presidente do Bahia, e fez. Quando deu, isso era 10, 11 horas, me lembro bem desse dia, quando deu de tarde, numa convenção do PCdoB, ou numa reunião do PCdoB, o Rui Costa, ele aproveitou e disse que ia lançar o Centro de Convenções da Bahia. O Centro de Convenções, eu me lembro das palavras dele, o Centro de Convenções que a Bahia merece, do tamanho que a Bahia merece, porque esse de Salvador será muito pequeno. E olha que a capacidade é de 14 a 20 mil, viu? Pessoas no Centro de Convenções aqui de Salvador. E depois disso, 2017, nós estamos em 2021, 4 anos depois, não existe absolutamente nada desse Centro de Convenções anunciado e prometido por ele. E o antigo está abandonado. Até quero perguntar ao deputado se a Assembleia não pode mobilizar alguma coisa. Aquele espaço é um espaço nobre que está lá, inclusive, servindo de moradia para criminosos. Perfeito. Então, como ele prometeu e não cumpriu o Centro de Convenções até hoje, vai terminar o mandato e não vai cumprir desde 2017, ele agora encaminhou, mês passado, uma série de solicitações, um projeto para a liberação de vários terrenos aqui do estado da Bahia, entre eles o de Centro de Convenções. Mas o projeto foi tão mal elaborado que a própria Justiça, o deputado lá da Assembleia entrou na Justiça pedindo, que disse que não tinha informações detalhadas, ou seja, como o governador ele tem uma bancada majoritariamente muito superior à nossa, eles são 45, nós somos 18, então são 45 deputados do governo e 18 da oposição, ele se utiliza disso, não, vou mandar o projeto e vai passar. Só que a Justiça aí fez a avaliação e disse, não. Então, esse projeto da desafetação do terreno, digamos assim, da autorização da Assembleia para vender, né, esse terreno e fazer outras coisas, ele não conseguiu ainda nem o projeto caminhar lá na Assembleia por falta de elaboração do projeto por ele mesmo. Informações aqui do deputado do DEM, Alan Sanches, ele é médico, ele é ortopedista, ele é membro da Comissão de Constituição e Justiça, por onde vai tramitar, inclusive, essa pauta da desafetação dos terrenos. Com certeza. E é membro da Comissão de Saúde. Sobre a campanha eleitoral, que parece que já começou, eu tenho a impressão que já começou essa campanha eleitoral. O deputado candidato à reeleição enxerga, por exemplo, que Otto Alencar, que domina e muitas prefeituras, tem influência sobre muitos prefeitos, pode também desequilibrar? Otto é um homem público aí honrado, digno, um amigo que conheço bastante. Otto continuará, ao meu ver, se fosse dar uma opinião, vai continuar com o grupo político que ele está até o final. Ele vai fechar esse ciclo aí até o final. Ganhando ou perdendo, Otto continuará dando total apoio. É claro que Otto tem entre 100 a 110 prefeituras que ele coordena, que ele é o presidente do PSD, e isso é muito grande a importância dele. Mas também não podemos menosprezar a outra força política, que é o PP, e com João Leão, que está também na busca de mais espaço, né? Também se lançando como candidato ao governo. Então, eu acho que primeiro o grupo de lá vai precisar se organizar
definir bem, que ainda não está definido. Eles apresentaram um candidato ao governo, novamente o Jacques Wagner, candidato à reeleição. Eu digo a reeleição para retornar, que já foram 8 anos, o Rui vai terminar seus 8, e querem novamente passar o bastão para Jacques Wagner. É aí que é o problema, Pablo, que eu vejo. O cansaço, a fadiga do material do governo do Partido dos Trabalhadores. São 16 anos e eles querendo levar para 20, para 24 anos. Então, quando eles escolheram um candidato, não falo se o candidato é bom ou ruim, mas eu acho que as pessoas já provaram, já souberam e já perceberam aonde o senador Jacques Wagner levou a Bahia, onde pode levar, de que forma pode evoluir. Então, ele já teve oportunidade durante 8 anos. Fez o sucessor, sabe aonde conseguiu também chegar. Eu acho que a Bahia vai ter uma oportunidade de escolher entre poder avançar mais, em poder ser colocada como o número 1 do Nordeste, como Recife já, inclusive, já foi. Então, eu acho que a Bahia terá uma grande oportunidade com a Semineto de avançar muito mais. E eu acho que os baianos vão por aí. Então, antes de terminar, aí eu pergunto a Alan Sanches, que é muito ligado ao ex-prefeito Assemineto e ao grupo político. A Assemineto fica melhor junto ou separado do atual ministro João Roma, ministro da Cidadania, que o presidente Bolsonaro quer colocar como candidato ao governo da Bahia? São melhores juntos ou separados? Eu não tenho dúvida que são melhores juntos. Vão ficar juntos? Isso aí é uma decisão também que, do caráter muito pessoal de Neto, né? Eu acho que, talvez, de todas as pessoas que conhecem o Assemineto, talvez quem mais o conheça seria o João Roma. E acho que já conviveram demais, se conhecem demais. Eu acho que trincaram em algum momento aí, mas não participei muito das conversas, mas o que eu torço é que voltem os caminhos a se encontrarem, que façam política juntos, porque com eles juntos eu acho que a Bahia vai muito melhor. Alan Sanches, deputado estadual pelo DEM, integrante da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Saúde, médico ortopedista, nosso convidado do Linha de Frente, já está convidado para uma próxima. Vamos ter uma longa trajetória até outubro do ano que vem e quero conversar com o senhor mais vezes. Combinado? Eu que agradeço, Paulo. Para mim foi extremamente alegre, honrado de estar aqui no seu programa, batendo esse papo com você. Você que é um cara extremamente sagaz, conhecedor da política e também do nosso Estado. Estou sempre aqui à sua disposição. E obrigado também a toda a sua produção aqui, que foi extremamente generosa comigo. Beleza, o pessoal trabalha certo, trabalha bem, trata todos bem. Eu também agradeço meus colegas aqui de trabalho pela companhia. Esse é o Linha de Frente, o conteúdo de política da Aratu, sempre trazendo as personalidades mais importantes do segmento para nos ajudar a entender melhor do setor da política. Um abraço a todos, até o próximo encontro. Valeu!